Olá, eu me chamo Luísa e hoje eu vim apresentar o meu projeto que se chama Existe impacto no nível de conhecimento relacionado ao Covid-19 e os fatores de saúde mental na população brasileira? Como introdução do projeto, a gente utilizou a temática Covid-19 como tema central. Então, pensando nisso, acho que a gente tem que entender como a Covid-19 surgiu, né? Surgiu na China e rapidamente acabou se tornando uma pandemia geral. E ela teve um impacto significativo não só no bem-estar físico, mas também psicológico, financeiro e social. E a pandemia exigiu mudanças muito abruptas, o que foi algo, acho que, muito chocante para toda a população porque as pessoas estavam acostumadas com a vivência do cotidiano, com sair e às vezes ficar o dia inteiro fora trabalhando, e às vezes no final de semana ter o seu momento de lazer, e do nada veio uma pandemia que mudou completamente as rotinas, e fazendo com que as pessoas não entendessem muito no início como lidar com tudo isso, né? Com esse ficar em casa o tempo inteiro como modo de prevenção da doença. Então, por isso surgiu a importância, né, de estudar a relação entre o nível de conhecimento sobre a doença, né, durante todo esse período do qual as pessoas vivenciaram a Covid, e correlacionar com os sintomas de saúde mental, né, que são ansiedade, depressão, medo e descontrole emocional. Como objetivo, seria analisar a relação entre o nível de conhecimento sobre Covid-19 e a presença de sintomas de ansiedade, depressão, medo e descontrole emocional na população brasileira. A metodologia do projeto. Esse projeto é um tipo de estudo multicêntrico, que é um estudo do qual não envolveu só o Brasil, mas outros países ajudando e colaborando para o projeto. Os participantes foram brasileiros acima de 18 anos e no total foram 450 participantes. A coleta de dados foi basicamente feita através de um questionário que foi disponibilizado online para as pessoas preencherem. Esse questionário era sobre percepção de Covid-19. E para a produção desse questionário foram utilizados alguns instrumentos, como, por exemplo, PHQ-4 para sintomas de ansiedade e depressão, escala de medo adaptada para Covid-19, escala de descontrole emocional e análise de dados foi feita através do software SPSS, teste de Shapiro-Wilk e coeficiente de Spearman. Como resultados, a gente tem aqui algumas variáveis em números, que representam basicamente o sexo feminino e masculino, então a porcentagem de homens e mulheres, a porcentagem de pessoas que obteve resultado de ansiedade e depressão, e a gente também tem aqui as escalas e os parâmetros dessas escalas e os resultados que a gente obteve, de conhecimentos relacionados à Covid-19, questionário de saúde do paciente, escala de medo e escala de descontrole. E a gente observou que teve uma correlação significativa entre o conhecimento sobre Covid-19 e sintomas de saúde mental, que era o que a gente já esperava. E aqui a gente tem alguns gráficos para representar a correlação entre saúde paciente e o conhecimento relacionado à Covid, entre a escala de medo e o conhecimento relacionado à Covid, e entre o descontrole e o conhecimento relacionado à Covid. E observando todas essas escalas, a gente viu que houve um fraco barra moderado, né? Uma correlação fraca barra moderada relacionada entre questionário de saúde e sintomas, por exemplo, de medo e descontrole, e também até o próprio conhecimento do paciente, né, sobre a Covid-19. E, como conclusão, a gente viu que a maioria dos brasileiros avaliados tem um nível de conhecimento moderado e alto sobre o Covid-19, que é muito bom, porém o conhecimento sobre a doença está relacionado à sensação de medo e descontrole emocional. Então, a gente viu o quanto a pandemia influenciou também nessa parte mental dos pacientes e o quanto isso, acho que continua presente, de certo modo, na população, de acordo com os resultados. E a gente também viu o importante papel para guiar futuras estratégias de educação em saúde, né? Então, trazendo essa conscientização, trazendo realmente o conceito do que é, né, a doença que está vindo, por exemplo, de uma determinada pandemia, e a importância do apoio psicológico durante crises de saúde pública, porque a gente viu o quanto a saúde mental foi afetada, acho que principalmente quando a gente vê uma mudança muito grande, né, do nada. Então, necessita essa questão e esse apoio psicológico de um modo mais presente na nossa sociedade brasileira para a gente conseguir lidar melhor com possíveis problemas de saúde que possam vir acarretar futuramente. Então, esse é um pouco do projeto e eu gostaria de agradecer a todas as instituições que apoiaram e ajudaram o projeto. Muito obrigada.